trabalho de hoje com os recados do mês de julho. Bem, o mês de julho já está findando, né? Tem o projeto Ler Mais, que desta feita, né, desta vez está sendo lido o livro Tramas do Destino. E dia 30 de agosto, ou seja, no final do mês que vem, vai ter uma reunião para se fazer o resumo da leitura, né, do estudo desse livro. Esse livro está sendo disponibilizado toda semana, os capítulos, né, para que possa ser lido até essa data e depois comentar-se a respeito, né? Vamos fazer um fichamento do livro. Bem, e no início da primeira semana de agosto, ou seja, do dia 5 em diante, já retornam os trabalhos, né, da nossa casa aqui, terminando o recesso do mês de julho. Bom, vamos à nossa psicografia da noite. Chegaremos lá, é o título da psicografia. Chegar perto do Pai é vivenciar o amor em plenitude, é ser pleno e puro, e chegaremos lá. Jesus já chegou. Tenha fé, tenham amor, trabalhem e orem com fervor. Nada impede da ação e da vontade. Nada independe da ação e da vontade. O universo é puro movimento. Assim, não fiquem estagnados, improdutivos, não enterrem os talentos. Exercitem a caridade. Pratiquem a paciência, o perdão, a tolerância. Caminhem com segurança na rota evolutiva que nos leva a Jesus, a virtude por excelência. Quem aportou no planeta assegurando que ele existe e que chegaremos lá. Mensagem psicografada no dia 8 de fevereiro de 2025. Vamos lá, prece. Oi? Não. Senhor Jesus, estamos aqui uma vez mais reunidos pela sua misericórdia, pela sua graça. E contamos sempre com isso, Senhor, com a sua presença entre nós, para que juntos possamos refletir sobre as lições evangélicas, sobre os ensinamentos da doutrina espírita, para que possamos, com base nesses conhecimentos, Senhor, podemos acertar o rumo de nossas vidas na direção do bem e aperfeiçoarmos a nossa caminhada nesta reencarnação abençoada que o Senhor nos concede. Que assim seja, Mestre querido, e esteja conosco em mais esse trabalho. Que assim seja. Hoje o Evangelho vai ficar por conta do Anésio. Então, vibremos pelo sucesso. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em nossos corações. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. E passamos o convite, né, para que venham também até a Casa Espírita se beneficiar de tudo aquilo que a doutrina espírita oferece. Nada como a gente compartilhar, né, esses momentos. Isso também faz parte do tratamento, faz parte do crescimento, né, como espírito eterno. Com muito prazer que estamos aqui essa noite para poder falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. É o Evangelho que nos dá força, é o Evangelho que nos dá a condição de seguir sempre em frente, né, na nossa caminhada. Nós sabemos que muitas vezes árdua, temos momentos difíceis, mas se nós estivermos apegados a Deus, a Jesus, como
foi feita a leitura, se nós estivermos sempre fazendo as nossas orações e tendo a fé confiante na providência divina, teremos mais forças de termos êxito, né, nessa caminhada e sermos mais felizes. Hoje foi sugerido o tema que está lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Buscai e Achareis. Mais precisamente no item 6, onde encontramos a frase: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa frase está lá em Mateus, no capítulo 6, e é sobre isso que nós vamos refletir um pouquinho essa noite. Mas a primeira questão assim, mas o que significa o reino de Deus? Onde está esse reino? São duas interrogações, né? E como colocar isso em prática, né, em nossas vidas? Primeira coisa. Aí, fazendo nossos estudos, nós vamos ter o auxílio aqui desse livro, que é o livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier e editado pelo espírito Humberto de Campos, onde ele traz, né, uma conversa de Jesus com um sacerdote, onde ele fala sobre o reino de Deus. Então, aqui nesse livro, fala assim, que lá nos anos 30, quando Jesus ainda começava a sua caminhada evangelizadora, ele estava aqui com João Batista na Judéia. E aí ele seguiu para Jericó e de lá ele tomou como destino Jerusalém. E em Jerusalém, chegando em Jerusalém, numa tarde, já quase noite, ele pega e senta-se de frente a um templo e passa a contemplá-lo. E ali vão passando as pessoas, circulando várias pessoas, veem a figura de Jesus ali sentado, e muitos se afastam do mestre, porque ele já era um pouco conhecido, já se falava muito de Jesus naquela época. Mas teve um sacerdote que foi e se aproximou do mestre, se chamava Hanan. E ali ele começa a ter esse diálogo com Jesus, e a primeira pergunta que ele faz para Jesus é assim: Galileu, o que fazes em Jerusalém? E quando ele fala assim, Galileu, ele trata Jesus como Galileu, já é uma questão de querer colocar Jesus numa questão de submissão de um ser inferior. E o sacerdote já se julgava muito superior ao mestre Jesus. E Jesus, prontamente, ali calmo, tranquilo, ele responde ao sacerdote dizendo: busco a fundação do reino de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. E aí esse sacerdote, em tom de desprezo, ele olha para Jesus, meio sarcástico, e diz assim: reino de Deus? O que é isso? Querendo ainda menosprezar Jesus. Por acaso tem o apoio de algum príncipe? Por acaso você conhece Roma? Você conhece Atenas? Quem é você para fundar esse reino de Deus? Aí Jesus, né, mais uma vez sereno, tranquilo, que era próprio do mestre, ele diz: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens, construído através do amor, através da verdade. Sei qual é a vontade do meu Pai que estás nos céus. Essa foi a resposta de Jesus ao sacerdote. E esse sacerdote, ouvindo Jesus dizendo tais palavras, aquela convicção, né, que sem titubear, ele respondeu de pronto para ele, e com toda a segurança. Aí ele pega e sai da presença de Jesus, né, e retorna ao templo, né, em tom de desprezo e ignorando completamente, né, ao mestre, de forma incrédula.
não aceitando aquilo que Jesus falou sobre a fundação do reino de Deus. Perdeu, né, o sacerdote uma grande oportunidade de se reencontrar, de aceitar Deus no seu coração e seguir a sua caminhada confiante, né, naquilo que Deus pode proporcionar, não só na vida do sacerdote, mas na nossa vida, na vida de cada um de nós. Então Jesus, naquele momento, mostra que o reino de Deus não é um lugar físico, né, que nós podemos alcançar. Ele diz que o reino de Deus, na verdade, está presente dentro de nós, dentro dos nossos corações. É uma construção divina, é uma vivência, né, no amor, onde o indivíduo, onde a pessoa tem a capacidade de poder fazer as suas escolhas, de decidir por que caminhos quer seguir, por onde ele quer trilhar. E aí as escolhas são nossas. Nós devemos escolher quais os caminhos, porque nós sempre ouvimos aqui na Casa Espírita, né, que nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas, né? E diz também o Evangelho que a semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. E com certeza nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantarmos, nada diferente disso. Então, se nós queremos ser pessoas felizes, nós queremos ser pessoas que trilham um caminho de paz, de bênçãos, tenhamos boas relações com todos aqueles que nos cercam, devemos plantar o amor, devemos plantar a caridade, que só assim, né, é que nós vamos ter essa colheita farta, né, e teremos junto de nós todos os irmãos da espiritualidade nos apoiando e nos dando a condição de servir nessa seara do bem, na seara do Cristo. Então Jesus, assim, essas seriam as questões que Jesus apresentou lá para o sacerdote. Aí nós vamos buscar também essa questão do reino de Deus, buscamos lá no livro O Reino, escrito por Herculano Pires. E Herculano Pires nos dá, né, ele comenta essa frase, né, que buscai primeiro o reino de Deus. Ele diz assim, que o ensinamento de Jesus não se referia a um reino material ou celestial, distante, mas uma transformação interior de cada um de nós, que começa no coração de cada pessoa. O reino de Deus está dentro de nós, e buscar esse reino significa viver de acordo com os princípios morais e espirituais ensinados por Cristo, como a caridade, a justiça, e a humildade e o amor ao próximo, sentimentos que levam a pessoa a encontrar o equilíbrio, a paz na sua caminhada evolutiva. Olha que explicação de Herculano Pires, né, que o reino de Deus está dentro do nosso coração, e para que nós busquemos esse reino, tem que haver uma transformação. Transformar, como diz lá, transformar aquele homem velho, a gente fala homem no sentido de humanidade, num homem novo. Um homem novo dentro daquilo que o Mestre nos ensinou no seu Evangelho de Luz. É fácil essa transformação e essa mudança? Logicamente que não. É muito difícil. Muitas vezes nós temos a boa vontade de mudança, de transformação, mas muitas vezes é igual o fogo numa palha, em que
vem a vontade da mudança, mas dura pouco no nosso coração. Mas essa busca tem que ser muito mais do que essa chama que pega e logo ela vai terminar. Ela tem que ser um pouco mais duradoura, mais eficaz. Para isso, meus irmãos, para que a gente consiga essa transformação um pouco mais duradoura em nossas vidas, nós temos, é igual fez a leitura aqui, o irmão fez a leitura, é através da fé, através da oração. É somente através da oração e que a gente consegue, né? Consegue ter aquela força, aquele ânimo, porque faz parte do ser humano. Nós vivemos num mundo de provas, expiações, né? As tentações são grandes, né? Igual a gente sempre fala, as portas largas são a que mais encontramos no nosso caminho. E a gente sempre dá preferência a essas portas largas. Mas nós só vamos ter essa força de querer realmente mudar e que isso seja um pouco mais duradouro nos nossos corações, quando a gente tiver aquela certeza da presença de Deus na nossa vida, a presença de Jesus, e nos fortalecemos através da oração, através da prece. Só assim a gente consegue reunir, porque mesmo que a gente caia, a gente tem sempre a condição de levantar ainda mais forte. O problema não é cair, o problema é saber levantar. Então eu sempre falo, é levantar, bater a poeira e continuar, porque todos nós temos nossos momentos difíceis na vida. Não tem um aqui, porque todos nós aqui somos parecidos um com o outro. Ninguém nesse planeta Terra é melhor que o outro. Deus sempre dá as mesmas oportunidades a todos. O que nos diferencia um do outro muitas vezes é o esforço na caminhada, é na persistência, porque cair, todos vão cair, errar, todo mundo, um momento ou outro da jornada vai cometer falhas, vai cometer erros, mas temos que ser persistentes para poder dar continuidade na nossa vida. Aí na questão 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele nos fala que a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela indica o que se deve ou não fazer, e o homem só se torna infeliz quando dela se afasta. Então nós só vamos ser infelizes quando nós nos afastamos das leis divinas, das leis de Deus, as leis que regem o universo. Se nós queremos a felicidade, muitas vezes nós não vamos ter a felicidade plena, mas se queremos ser felizes, nós temos que ir de encontro a essas leis. Porque senão tudo, como diz aqui o codificador da doutrina espírita, nós vamos ser infelizes quando nós se afastamos dessas leis. E as leis divinas, as leis naturais, elas são imutáveis. Então, elas estão ali, elas são rígidas e nós devemos segui-las. Ela não vai se alterar para beneficiar um ou para beneficiar outro. As leis existem para reger o universo, para deixar o universo tudo controlado conforme a vontade do Pai. Assim, a doutrina espírita vem nos mostrar que vivenciar o reino de Deus vai muito além de apenas conhecer as leis que regem o universo. Ou seja, a lei do progresso, a lei do amor, a lei do trabalho e tantas outras. Vai muito além de apenas conhecer. É preciso praticá-las no nosso dia a dia, em todos os momentos de nossa existência, através de ações voltadas ao bem e através dos exemplos edificantes. Só assim
conseguiremos ser pessoas um pouco mais felizes. E quando é que nós nos distanciamos das leis de Deus? Em que momento nós nos distanciamos dela? Primeiro, quando nos afastamos das lições de Jesus, principalmente que ele nos fala, os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós nos afastamos desses ensinamentos, principalmente de amar ao próximo, né, é quando nós nos deixamos levar pelo egoísmo, pelas injustiças e prejudicar a caminhada do outro. Isso é se afastar da lei de Deus. Então nós temos sempre o quê? Respeitar o próximo, amar o próximo, ajudar sempre quando nós temos a possibilidade de ajudar. É que eu sempre falo, muitas vezes num bom dia, na oportunidade de chegar e olhar para os olhos de uma pessoa que muitas vezes nós nunca vimos na vida, mas nós temos a opção de olhar nos olhos dela e dizer simplesmente um bom dia. Nós temos a condição de mudar a vida de uma pessoa. Porque muitas vezes nós estamos na calçada, meus irmãos, andando. E a gente não sabe o que se passa na cabeça, na mente daquela outra pessoa. Muitas vezes está passando tantas coisas difíceis. Muitas vezes a pessoa está pensando em fazer até besteira na vida. Muitas vezes ela acha que ela não é enxergada, não é vista por ninguém. E quando nós simplesmente olhando para um bom dia, aquele bom dia, não um bom dia só por falar bom dia, mas aquele bom dia que vem do fundo do coração. Aqui lá nós exalamos uma energia, uma força divina que vai de encontro com a outra pessoa. E ela, muitas vezes aquilo é um despertar, porque ela fala assim, nossa, alguém me enxergou. E aquilo faz com que ela tome outro rumo na sua vida. E nós temos, esse é um poder que nós temos dentro dos nossos corações. Esse é o poder que nós temos que usar. Esse é o reino de Deus que nós temos dentro do nosso coração, que nós temos que exercitar todos os nossos dias. E nós não podemos duvidar disso. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar que a palavra que sai da nossa boca, ela tem força, ela tem poder, em que ela pode transformar vidas. Isso não só dentro dos nossos lares, que muitas vezes nós olhamos, só para aquelas pessoas que estão à nossa volta, mas nós podemos ajudar muito mais pessoas, meus irmãos, muito mais pessoas. Aí basta o que a gente querer se transformar e agir dessa forma. Nós podemos, eu tenho uma história, trouxe uma história aqui, né, também, num livro, Pontos e Contos, é um livro também de Chico Xavier, ditado pelo espírito do irmão X, que na verdade é o Herculano, Humberto de Campos, né? Você vê o que significa servir para a espiritualidade, para Deus. Então, nesse livro, logo na introdução desse livro, Pontos e Contos, ele traz uma história de um monge que vivia no mosteiro já há anos, e ele orava muito, sempre fazendo suas orações, fazendo lá, e ele sempre pedia que ele queria ter um encontro com Jesus. E é sempre lá, anos após anos, dia após dia, ele orava e pedia o encontro com Jesus. Até que um dia, ele está lá no seu aposento, fazendo suas orações, quando ele menos espera, ele olha assim, ele vê Jesus ao seu lado. Aquele momento que ele vê a imagem de Jesus, ele se ajoelha e agradece ao Pai por aquela oportunidade. Ele nem acredita que está tendo aquela experiência tão maravilhosa, mas naquele exato momento ele ouve as badaladas do sino do mosteiro, tem aquelas badaladas do sino, era sinal em que ele tinha que ir até o portão de entrada do mosteiro para atender os necessitados, os pobres, os famintos. Era um trabalho diário dele. E naquele momento que ele ouve o sino, ele fica assim em dúvida:
vou socorrer os enfermos, os necessitados, ou fico aqui na presença de Jesus? Ele até dá uma vacilada, mas toma uma decisão. Ele sai do seu aposento e vai até o portão cumprir a sua missão. E lá ele fica por horas, cuidando dos enfermos, dos necessitados, de quem tinha fome, e fica ali, realizando, a sua missão de evangelizar também. Não só saciar a fome, mas também evangelizar. E aí, mas ficava em pensamento, mas justo agora que eu estava na presença do Mestre Jesus, eu tive que sair, mas mesmo assim desmoreceu, continuou. E aí, terminados os trabalhos, ele segue pensativo, ele vem de volta para os seus aposentos, e quando, a sua surpresa, ele olha, vê novamente Jesus. Ele, que maravilha, o Senhor está aí. Mais uma vez, ele se ajoelha na presença do Mestre Jesus, ele está assim, agradecido por Jesus tê-lo esperado naquele momento. Aí Jesus olha para ele, quer dizer, ele de joelhos, ele ouviu o Mestre dizendo, assim, calmo e bondoso. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: se você houvesse permanecido aqui, eu que teria ido embora. Se você tivesse ficado aqui, eu que teria ido embora. Então Jesus viu naquela atitude do monge, mesmo que ele estava naquele momento de euforia de poder estar perto de Jesus, ele fez uma escolha de ajudar o próximo. E isso, para Jesus, foi o que fez com que Jesus ali permanecesse mais tempo com ele. Ou seja, meus irmãos, estar com Deus e com Jesus é estar com a atitude voltada na direção do próximo. É o que vale mais de muitas palavras. Vale muito mais que palavras. Estar ajudando os necessitados. E quando nós nos dispomos a servir na seara do bem com amor e dedicação, recebemos o auxílio do alto. Estaremos sempre em companhia do Cristo. Isso que é vivenciar o reino de Deus. É isso que tem importância para a espiritualidade. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que é simplesmente orar. Muitas vezes ficar horas ali rezando e orando, quando na verdade o ato de orar é ato do pensamento, em que nós elevamos nosso pensamento a Deus, nós entramos em sintonia com a espiritualidade, e ali, se aquela conversa sincera, que eu sempre falo, principalmente para as crianças, que orar e rezar é conversar com Deus. Se aquela conversa que eu tenho com o Pai, ela brota do meu coração, com sinceridade, com certeza, seremos todos ouvidos por Deus. Vamos ser ouvidos. Jamais, Deus vai nos abandonar. Ele vai estar sempre ali nos ouvindo. E nós temos que prestar atenção nisso. Nesse ponto, meus irmãos, a doutrina espírita nos auxilia e ela nos oferece condições de encontrar esse reino de Deus. Através da vivência dos princípios que regem a doutrina espírita, que está contida nas obras básicas da codificação da doutrina espírita, feita por Allan Kardec. Nós temos alguns princípios, e um deles, meus irmãos, é o princípio da existência de Deus, que nós temos um Deus, nós temos um Pai de amor e bondade, que jamais nos abandona, sempre estará ao nosso lado,
nos amparando, nos ajudando, nos instruindo naquilo que for de nossa necessidade. É um Pai que jamais nos pune, não é o Pai que castiga, que muitas vezes a gente traz esse ranço lá de trás, né? Que é um Pai vingativo, que é um Pai que castiga. Não, mas o Pai não castiga. O Pai educa. Na verdade, Ele educa. Quando nós temos a certeza da presença desse Deus nas nossas vidas, com certeza, nós teremos encontrado esse reino que a gente tanto procura. Que Ele sempre nos ampara. Outro princípio que é da imortalidade da alma. A certeza que quem morre é o corpo físico, mas o espírito é imortal. Nós vamos estar aqui quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento moral, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Nós vamos um dia retornar ao plano maior, que é a nossa morada, a verdadeira morada do Espírito. Mas nós vamos fazer nossas escolhas dentro do planejamento, né, reencarnatório. Nós vamos voltar para refazer muitas vezes o caminho, para refazer um caminho que muitas vezes nós devíamos ter cumprido, mas não tivemos a condição, por N motivos, né? O porquê nós não cumprimos aquilo que os compromissos assumidos na espiritualidade. Mas Deus, que é misericordioso, sempre nos dá uma nova oportunidade, né? E o outro princípio é exatamente isso aí, da pluralidade das existências, que é, na verdade, que através do processo reencarnatório, nós vamos retornar aqui quantas vezes for necessário para cumprir o processo de evolução como Espírito Eterno, né? Mas que tem que haver o nosso esforço, né, de seguir no caminho do bem. Nós não podemos perder, né, de vista que nós viemos aqui para sermos felizes. Apesar de nós já estamos na doutrina espírita, nós sabemos que nós temos essa oportunidade da reencarnação, e muitas vezes a gente fala, mas eu volto outra oportunidade para refazer esses caminhos. Não, meus irmãos, essa é uma oportunidade bendita em que nós escolhemos. Nós escolhemos estar aqui. Não é por acaso que nós estamos aqui nesse mundo, nesse planeta Terra. Não é por acaso que nós estamos convivendo. Hoje nós estamos aqui reunidos em algumas dezenas de pessoas. Não é por acaso. Tudo tem um significado para Deus. Nós aqui nunca mais vamos poder olhar um para o outro e dizer, né, que nós nos não conhecemos. Com certeza, nós já trouxemos, né, essas lembranças do plano espiritual. E aqui nós nos reencontramos novamente para poder trilharmos todos juntos, né, nessa seara de bênçãos, de luz, através dessas experiências benditas de estarmos aqui falando sobre o Evangelho do Pai, o Evangelho de Jesus. Então, a reencarnação nos dá essa possibilidade de um recomeço, de uma nova tarefa, e nós temos que aproveitá-la da melhor forma possível, porque senão, como nós sempre falamos, né, nós sempre progredimos. Sempre progredimos. Não regride, o espírito não regride, mas ele pode permanecer estacionário por um período. Isso é um atraso na nossa evolução, né? Então, pensemos sempre nisso, de que nós somos filhos de Deus, nós somos pessoas importantíssimas para o Pai, e Ele espera de cada um de nós que nós nos esforcemos nessa caminhada para podermos realmente vivenciar esse reino de Deus. Vivenciar esse reino de Deus, como nós dissemos aqui, através do amor, através da caridade, através das boas ações, que só assim sairemos, né, retornaremos à pátria maior, que é o mundo dos espíritos, na espiritualidade, certo, e cumprimos a nossa missão aqui nesse plano físico. Então, meus irmãos, que Deus, na infinita misericórdia, abençoe a todos. Tenhamos um excelente passe e um excelente retorno aos nossos lares. Que Deus abençoe.